Bom dia, sejam bem-vindos. Gente, eu estava hoje fazendo o meu devocional para repartir aqui com vocês e descobri dois textos iguais, bem parecidos, e queria compartilhar com vocês, conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Gálatas 6:8 é o mesmo versículo que tem em Romanos 8:6. Gálatas 6:8 e Romanos 8:6. Gálatas 6:8 diz assim: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Lá em Romanos 8:6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tava aqui pensando, quando a gente é solteiro, né? A gente tem muitos sonhos, nós temos muitos sonhos, a gente idealiza muito o nosso futuro, né? A gente logo quer fazer 18 anos, aí logo a gente quer a nossa independência, aí queremos namorar, ou às vezes tem gente que namora até antes, e aí com esse namoro idealiza um casamento, e aí idealiza e sonha com filhos. Talvez os seus sonhos sejam outros, mas a maioria dos nossos sonhos e expectativas são dessa forma. Nós construímos um ideal dentro da nossa cabeça. O emprego ideal, o carro ideal, o marido ou esposa ideal, os filhos que você quer ter, como que você quer ter esses filhos. E hoje, quando eu vejo, às vezes, uma mãe de primeira viagem, quando ela tá grávida e pensa e começa a imaginar como que vai ser a criação daquele filho, eu fico só observando, assim. A gente que já tem filhos adultos, né? A gente sabe que não dá pra gente jogar tanta expectativa assim num bebê, porque ele vai crescer, vai ter as vontades dele, vai ter as escolhas deles. E aí o primeiro filho sofre muito, porque a gente tem muitas regras, o primeiro filho é assim que tem que ser, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer... Aí quando chega os outros filhos, a gente meio que desiste, porque... Ou então você surta. Porque a nossa vida, quando a gente busca alimentar o que a gente quer, os nossos desejos, do jeito que a gente quer, a gente vai se frustrar. Vai dar muito ruim, gente. Porque você idealiza um marido que não existe, você idealiza filhos que não existem, você idealiza um tipo de trabalho que não existe. Porque onde existem pessoas, existem as escolhas delas. Por isso que nós temos que olhar para Deus e jogar essa expectativa que a gente tem nas coisas criadas e nas pessoas, jogar em Deus, porque Deus é o único que dá conta da gente. Porque Deus olha para mim e para você, Ele já tem pronto o nosso caminho. Deus não vai fazendo as coisas, criando as coisas de acordo com o que a gente vai vivendo. A partir do momento que você foi gerado lá no ventre da sua mãe, Deus já traçou um plano e já tem pronto as coisas para você viver. Só que o que a gente acontece? A gente vai alimentando a nossa carne. A gente vai indo por caminhos que satisfaz o desejo do nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração, ele nos engana. Engana ou não engana? Vou te provar que engana. Quantas vezes você falou assim, eu nunca na vida vou passar essa maquiagem desse jeito. E de repente vem a moda. Quando você vê, você tá fazendo a maquiagem. Nunca, mas que calça ridícula, que modelo horrível. De repente, passa ali usando, você tá usando aquele modelo que você achava horrível. Aí você fala assim, não, Fernanda, eu acho um tipo de roupa feia, até hoje eu acho, nunca usei, mas tem coisas na sua vida. Quantas coisas na sua vida que você falou que você nunca faria e você fez e você faz? Porque é assim, a nossa carne é assim, ela é corrupta. E aí o que acontece? Nós vamos na onda de satisfazer os prazeres da nossa carne, de alimentar as nossas expectativas, e dá muito ruim, gente. Dá muito ruim. Gálatas 6:8 fala, quem semeia na carne, quem investe na carne e se afasta de buscar em primeiro lugar Deus, o que acontece? Vai colher ruína. E quando você semeia na carne,
eu acredito que são dois tipos de ruína. Além de você não conseguir o que você quer, do jeito que você quer, do jeito que você sonhou, do jeito que você imaginou, você ainda perde a oportunidade de receber o de Deus, que é perfeito, que é bom e agradável para sua vida. Você perde 2 vezes. Tudo porque nós alimentamos os nossos sonhos, alimentamos as nossas expectativas dentro daquilo que a gente vê, dentro daquilo que a gente acredita. E nós precisamos nos mover em fé. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, ele sabe que a nossa expectativa vai dar muito ruim. Você não achou que seu marido ia ser uma coisa e depois passaram-se os anos, ele te surpreendeu? Sua esposa, você achou que era uma coisa e aí passaram-se os anos, ela vem com alguma surpresa para você que você fala, gente, eu não conheço minha mulher, não conheço meu marido. Seus filhos, que durante anos você pensou que era uma coisa e de repente seu filho vem com a história que você fala, uai, cadê o bebê que eu criei? As coisas que eu ensinei, como é que foi fazer um tipo de escolha dessa? Então é preciso que nós nos movamos por fé. Porque aqueles que se movem por fé, olhando para o autor e consumador da fé, para o criador de toda a nossa história, ele tem os pensamentos mais altos do que os nossos. A nossa expectativa... Desculpa aí, gente, minha filha ligou aqui. A nossa fé, a nossa esperança, ela se baseia no que a gente vê, no que a gente quer para a nossa vida. E Deus, ele tem exatamente o que a nossa alma deseja, o que a nossa alma espera. Porque quantas vezes nós olhamos para a vida do outro e ficamos desejando ardentemente o que tem na vida do outro, porque deu certo para o outro, por que não pode dar certo para mim? Tem uma história do rei Acaz em 2 Crônicas 28, 23, que fala assim, o rei Acaz ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e a ruína de todo Israel. O que isso traz ao seu coração, olhando para a vida de Acaz? Acaz olhou que o inimigo deles derrotou ele na guerra, falou assim, esse negócio de andar com Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus em primeiro lugar, esse negócio de estar aqui me dedicando para Deus, olha só, perdi essa batalha. Eu vou adorar o Deus do meu inimigo. Porque meu inimigo me derrotou, é porque o Deus dele é melhor que o meu, o Deus dele é mais forte que o meu. E aí o rei Acaz levantou altares de adoração aos deuses sírios. Porque pensou, Damasco me derrotou, o Deus dele é mais forte que o meu. E ergueu altares e começou a adorar. E se afastou do único Deus eterno, que já tinha o feito vitorioso em quantas batalhas. Mas porque ele perdeu aquela batalha. Ele viu morrer o sonho de vencer aquela batalha e falou, vou fazer o que o outro está fazendo. Sabe, nós não queremos enfrentar o luto de sonhos que a gente tem. A gente quer a todo custo manter o que a gente pensou, o que a gente sonhou, o que a gente acreditava que ia ser bom para nós. E muitas vezes nós estamos imitando conduta de pessoas que deu certo naquilo que você achou que ia ser bom para você. E você repete a conduta dos outros. E a experiência que Deus tem para você é única. O que Deus tem para sua vida é diferente, porque você é único, você tem uma história que o outro não tem, você passou por caminhos que o outro não passou. Então você não tem que imitar a conduta dos outros. Olha quantas mulheres estragaram seus rostos por causa da Angelina Jolie. Ela tem culpa? A Angelina Jolie não tem culpa. Ela é linda, maravilhosa, mas as mulheres começaram
a fazer procedimentos para deixar o rosto quadrado igual o da Angelina e a boca grande igual a da Angelina. E deu muito ruim. Acaba que as mulheres estão com o rosto tudo igual. Deus fez nós todos, nós somos diferentes, temos características únicas. Mas o inimigo das nossas almas quer que a gente viva um padrão que traga ruína, que traga destruição para nós. Hoje em dia as pessoas estão mexendo tanto no rosto que está ficando todo mundo igual, com o rosto igual, com o olho igual, com a boca igual. E Deus nos fez únicos, com características únicas. E nós só vamos viver nós só vamos viver a essência, a pureza de quem nós realmente somos, se nós buscarmos em Deus, se nós alimentarmos o nosso espírito em Deus. Porque a nossa carne, o desejo da nossa carne, do nosso coração, não tem fim, não tem limite, é um buraco sem fundo, como diria em Goiás. Lá em casa, quando às vezes a gente chegava da rua, né, que ficava comendo uma coisa, outra, minha mãe falou, mas tá parecendo um buraco sem fundo, não para. E é assim, quanto mais você se preocupa em ficar comparando sua vida com a do outro, olhando a grama do vizinho que é mais verde, e querendo o que o outro tem, mas o que o outro, a estratégia do outro, que o outro fez para ter aquilo, o caminho que ele traçou é dele, não é seu. Deus tem um caminho único para você. Tem um caminho exclusivo para você. E nesse ano, Deus já tem pronto, já está pronto, mas você precisa mudar o seu entendimento, de buscar Ele em primeiro lugar, de alimentar seu espírito. Como que você faz para alimentar seu espírito? Tira os olhos da vida dos outros. Tira os olhos de tudo aquilo que alimenta a sua vaidade e que coloca você num lugar de viver uma história que não é sua. De ter uma aparência que não é sua. De ter uma família que não é sua. O que você tem na mão? Você tem na mão essa família que está aí. O que você tem na mão é esse trabalho que você tem. Se você olhar para Jesus e buscar nele a vontade dele, que o reino dele venha e governe seus dias, seu coração, gastar tempo lendo a Bíblia, gastar tempo louvando, adorando ao Deus que pode todas as coisas, você não vai perder o benefício real das coisas. Mas você precisa enfrentar o luto de muitas coisas. Tem muitas coisas que precisam morrer para que você viva o novo de Deus. Sabe, o rei Acaz, ele não teve benefício de vitória nenhuma adorando os outros deuses e nem desfrutou do que Deus tinha para ele. Ele perdeu 2 vezes. Então, quando nós alimentamos a nossa carne e ficamos ali alimentando, querendo as coisas do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente quis, não quero, eu quero é desse jeito, eu pensei desse jeito, por que para mim dá tudo errado? Porque você está alimentando a sua carne, o seu desejo, a sua vontade. A Bíblia diz que o nosso coração é corrupto, que as nossas emoções nos enganam. Então você precisa gastar mais tempo com o Deus da sua alma, com o Criador da sua história. Gastar tempo na presença dele, orando, adorando, sendo grato pelas coisas que você tem na mão. Você fala, Fernanda, mas eu fui tão decepcionado, fui tão frustrado. Sim, Deus sabe disso. E Deus tem o melhor para você. Só que aceita a morte dessas coisas. Deixa ir. Libera. Liberta. Porque se você não enfrentar o luto das coisas que você achava, do jeito que você achava que era, se você não aceitar esse luto, essa morte, esse rompimento, você não vai viver nem o que você está querendo e nem vai viver o melhor de Deus. Você vai perder 2 vezes. E hoje eu queria trazer para você isso. Deus tem um plano, um caminho para você. E este caminho entrará por suas escolhas. E essas suas escolhas precisam ser movidas por sua fé. Porque nós andamos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos. Nós movemos por fé, nós temos a certeza de que Deus está no controle. Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem, mas se esperam. Nós não vemos,
Mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está movendo. Então, para terminar essa live, Mateus 6,38. É um versículo que meu pai mais recitava em casa, que ele gostava muito. Fala, buscai primeiro. Busca primeiro. Antes de comparar-se, antes de ficar querendo o que o outro tem, antes de ficar insatisfeito com as coisas que você tem, busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não serão criadas para ser acrescentadas, já estão prontas para ser acrescentada à sua vida. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, vem encher os nossos corações da tua presença. Perdoe todas as vezes que nós ficamos fugindo, não querendo enfrentar as nossas perdas, porque estamos rebeldes, ingratos e revoltados por não ter sido do jeito que a gente quis ou sonhou. Nos ajude a enfrentar o luto dessas coisas e nos ajude a olhar para o Senhor, porque o Senhor é o único capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o seu poder seja revelado nessa manhã na vida dos meus irmãos e eles sintam neste momento abraçados por Ti, Espírito Santo, recebendo o consolo das perdas que tiveram, mas que possam ter o seu coração cheios da alegria do céu, para que possam receber o que o Senhor já preparou para cada um deles. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja liberto, seja curado de toda enfermidade do seu corpo, de todas as prisões de alma. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.